Olá, queridos irmãos, graça e paz, separando esse tempo agora para meditar um pouquinho a respeito da importância do jejum na nossa vida aqui na terra. Queria orar antes de tudo, para que Deus abra o nosso entendimento e nos dê um coração acessível, para que a palavra dele possa ter acesso ao mais íntimo de cada um de nós, e assim ela possa produzir o fim a qual ela foi destinada a produzir nas nossas vidas. Pai de amor, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor e pedir que o Senhor nos dê revelação, humildade, capacitação, ó Deus, para que a gente ouça e acolha com alegria a Tua palavra. Abençoe, meu Pai, esses irmãos que estão me ouvindo, que o Teu favor seja manifesto na vida deles, que a Tua palavra possa ter o poder a qual ela de fato tem na vida de cada um de nós, porque a Tua palavra ela é poderosa, mas para que a gente desfrute desse poder que há na Tua palavra, é necessário a gente aplicar fé. E eu peço para que o Senhor venha aplicar fé em cada um de nós através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, nós fomos motivados pelo pastor Aloísio a participar desse tempo de jejum e oração durante 21 dias. E nós somos livres para entrar ou não, mas, sabe, queridos, eu estou disposto a usar todas as armas necessárias que Deus coloca diante de nós para que a gente alcance o alvo, alcance o propósito. E eu queria falar um pouquinho sobre o jejum, porque o nosso jejum ele vai começar na segunda-feira e vai até o domingo, que agora eu não lembro a data, mas são 21 dias, nós vamos se falando sobre isso. Talvez, desde domingo passado que eu tenho falado a respeito do jejum, e talvez veio na sua mente, por que eu devo jejuar? Porque algumas pessoas, eles usam o jejum como uma moeda de troca, para fazer barganha com Deus. Olha, eu estou me sacrificando, eu estou passando fome, então o Senhor tem que me dar. Isso chama-se justiça própria, e Deus não tem compromisso com a justiça própria de ninguém, Ele tem compromisso com a palavra dEle, e nós precisamos entender que Deus, Ele faz por nós. Não é porque nós somos melhores, nós somos justos, não, Ele faz simplesmente porque Ele é bom. Ele faz simplesmente porque Ele tem prazer em fazer para os seus filhos. Eu queria que você entendesse que o jejum, ele não é uma espécie, digamos assim, de penitência que nós fazemos no intuito da gente persuadir Deus a fazer algo, a realizar algo em nosso favor. Não, eu queria que ficasse tão claro para você que o jejum, queridos, ele não muda Deus, mas com certeza mudará eu e você, sabe? E ele nos levará a ter mais sensibilidade às coisas concernentes ao mundo espiritual, sabe? E também ele abate, digamos assim, o fervor da nossa carne, e ele nos leva a ser sensíveis, sabe? Aquilo que Deus tem tentado falar com a gente tantas vezes, e às vezes a agitação acaba não permitindo que a gente ouça. E o jejum ele tem como objetivo produzir em nós uma sensibilidade espiritual. Também eu creio que o jejum ele acaba aumentando a nossa fé e nos reveste também, creio eu, sabe, de autoridade, de mais autoridade.
A autoridade, ela nos foi delegada. E eu creio que quando a gente vive uma vida de jejum e oração, essa autoridade, ela é muito mais, digamos assim, absorvida, porque a gente acaba tendo mais sensibilidade, a gente acaba estando muito mais voltado para as coisas espirituais. E eu queria te dar alguns motivos, alguns propósitos para você jejuar. Primeiro, o jejum, creio eu, ele nos ajuda na preparação para um trabalho especial. A gente sabe o quão Jesus trabalhou aqui na terra. E a gente vê que durante 40 dias Jesus jejuou. E ele foi tentado, diz a Bíblia, pelo diabo. Mas ele estava, tão sensível às coisas de Deus, que a voz do diabo, ela não se sobressaiu nos ouvidos espirituais de Jesus. E Jesus, ele falou, está escrito. Havia uma sensibilidade nele tamanha, que ele era Deus, mas ele era homem, que ele captava, a vontade de Deus. Durante 40 dias, a Bíblia diz que Jesus, ele nada comeu e ele teve fome. E aí o diabo, ele vem com as suas garras ferozes e tenta tomá-lo para si, tenta ganhar o coração dele, oferecendo coisas que ele já tinha. Então, não adianta a gente fazer barganha com Deus. Senhor, se o Senhor me dá isso, eu faço isso. Ele já tem tudo. Eu te dou isso, ele já tem tudo, querido. Ele não precisa de nada de nós. Agora, a gente, quando tem um coração grato, a gente oferece a Ele, em primeiro lugar, as nossas vidas, o nosso trabalho, todo o nosso ser. O jejum, creio eu, ele nos ajuda no nosso trabalho, para um trabalho especial. Eu creio também que o jejum, ele está ligado com arrependimento. Lá em Jonas 3, do 5 ao 8, diz que os ninivitas, eles creram em Deus. Você conhece toda aquela história ali de Jonas, e ele vai lá, prega, e aí a Bíblia diz que eles creram em Deus. E quando eles creram em Deus, o que eles fizeram? Eles proclamaram jejum. A Bíblia diz em Jonas 3, do 5 ao 8, que eles se vestiram de panos de saco. Desde o maior até o menor, ninguém ficou de fora. É tão impressionante aqui, queridos, que eles estavam levando tão a sério esse jejum, que eles não permitiram que nem os animais comessem. Eles fecharam a boca dos animais com pano de saco, Então, a gente vê que o jejum está ligado com arrependimento. Os ninivitas, eles creram e se arrependeram, e aí o que eles fizeram? Proclamaram o jejum. Como diz aqui no versículo 5. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente ao Senhor. Olha que coisa! E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Então, eles se arrependeram e eles proclamaram jejum. Eles entenderam a necessidade, eles clamaram, como nós lemos aqui, ao Deus Todo-Poderoso, para Deus ter misericórdia deles, para Deus, digamos assim, apagar o histórico de violência que havia nas mãos deles. Então o jejum está completamente ligado com arrependimento. O jejum também ele está
ligado, creio eu, com o poder de Deus. Vocês lembram da história daqueles discípulos tentando expulsar aquele demônio? E aí eles chegam até Jesus, questionam por que nós não conseguimos. E Jesus fala que a casta de demônios que só é expelida, que só sai mediante jejum e oração. Por isso que o jejum, ele precisa estar associado à oração. Foi isso que os ninivitas fizeram. Eles jejuaram, mas eles clamaram, sabe? E aqui nós vemos também Jesus falando para os discípulos: há casta de demônios que só se expele com jejum e oração. Então o jejum, queridos, ele só traz benefícios para nós mesmos. O jejum também, ele está ligado a tempos de tribulação. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, estabeleça o jejum. Melhor dizendo, entre nesse jejum. Irmão, eu estou impressionado com o tanto de testemunhos que nós já recebemos. Sabe, domingo nós ouvimos o testemunho da Raquel, e ela entrou naquela campanha de jejum e oração, sabe, acelerando coisas boas, e nós vimos minuciosamente como Deus trabalhou para favorecê-la. Ontem nós ouvimos um testemunho, e posteriormente ele vai dar aqui, diante de todos nós, que o irmão tinha um desejo profundo de ser promovido, de ganhar um aumento, e pela ótica humana era impossível acontecer, mas eles entraram na campanha de acelerando coisas boas, e o que aconteceu? Eles foram surpreendidos. Então eles plantaram lá atrás e colheram agora. Então, se você quer colher algo, sabe, plante agora, através de separar esse tempo de jejum e oração, em nome de Jesus Cristo. O jejum, ele nos ajuda, sabe, a vencer as tentações, sabe, quando a gente separa um tempo para jejuar, a gente fica ligado nas coisas de Deus, as coisas terceiras, sabe, as coisas, sabe, vãs, elas não nos atraem, porque é um foco. A gente se separa para aquele propósito. Então eu quero motivar você a não ficar de fora desse jejum. Se você tem uma necessidade, mas aí Deus vai ficar chateado comigo, porque eu só vou jejuar por causa de uma necessidade. Não, Ele não vai ficar chateado com você, coisa nenhuma, queridos. De jeito nenhum, Ele vai ficar feliz, porque você vai estar mais próximo dEle, você vai estar mais sensível a Ele, e Ele vai liberar palavras para você. Sabe, o jejum, ele está ligado também com a intercessão. A gente vê Daniel, a Bíblia diz que ele voltou o rosto ao Senhor Deus para o buscar como? Com oração, súplica e com jejum. Olha, está lá em Daniel 9:3, ele se voltou para o Senhor com oração, com súplica e com jejum. Se volte para Deus também com orações e com jejuns, em nome de Jesus Cristo. O jejum, eu também creio, outro propósito do jejum é que ele nos ajuda a crescer em Deus. Irmãos, dificilmente, quando não há nenhum propósito, a gente, sabe, estabelece, sabe, um tempo com Deus de uma forma constante. Mas quando a gente estabelece um tempo ali de jejum e oração, a gente foca naquilo. E lá em Mateus o Senhor diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Sabe, não fica de fora, participe. Pastor, mas eu estou tomando remédio, mas eu creio que alguma coisinha você pode sacrificar. Sabe, o apóstolo da graça, Paulo, a Bíblia diz, ele trabalhou mais do que todos os outros juntos. E aí ele diz, não foi eu que trabalhei, mas a graça trabalhou em mim. Isso é, a graça não é uma coisa, não é uma força, a graça é Jesus, meus amados irmãos. Sabe, eu vejo claramente que o jejum, ele nos leva a gente a ter muito mais comunhão com Deus.
A Bíblia fala de uma viúva que tinha 84 anos. Está lá em Lucas 2,37. E a Bíblia diz que ela não deixava o templo, mas ela adorava a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Uma mulher de 84 anos de idade. A Bíblia diz em Lucas 2,37 que ela não deixava o templo, mas adorava a Deus a noite toda, com jejuns e com orações. Sabe, por que essa mulher, 84 anos depois de nascida, ela ainda tinha fogo nos olhos pelo Senhor? Porque eu creio que ela tinha uma vida disciplinada de oração e jejum. Tanto é que é certo que ela tinha prazer em estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, o jejum, outra característica e outro propósito do jejum, creio eu, é que ele nos ajuda nas nossas tribulações. Ele nos ajuda em tempos de tribulação. Você lembra lá de Esté? Está lá em Esté 4,16. Ela falou o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer, morri, disse ela. Se perecer, pereci, disse ela. Então, o jejum, ele está ligado a tempos de tribulações que nós passamos. E o povo aqui estava passando por um tempo de tribulação. Havia, digamos assim, uma condenação para esse povo. Havia algo sendo maquinado contra o povo de Deus para todos eles serem exterminados. Mas Deus, ele trouxe revelação. E a rainha Esté foi desafiada a interceder junto ao rei pelo povo. Mas havia um decreto que ela não poderia chegar diante do rei sem ser convidada, porque ela poderia ser morta se ele não estendesse para ela o cetro. Mas ele estendeu para ela o cetro e ela teve acesso ao rei, e ela abriu o coração, e você conhece a história. Sabe, é como diz aquela história, o feitiço virou contra o feiticeiro. Sabe, nós sabemos o quão Esté foi um instrumento na mão de Deus para livrar o seu povo, e automaticamente livrar ela mesma. Sabe, queridos, o jejum, ele nos ajuda a gente ter mais revelação na palavra. O jejum, creio eu, ele nos ajuda para que a gente seja livre dos erros da vida. Então, é importante, desde as decisões mais importantes, como nas mais simples, você não fazer na emoção. Busca em Deus, que aí você vai ser livre de erros e você vai ter muito mais acerto. Eu quero motivar você e chamar você para esse mover. Eu vou estar orando, provavelmente, eu não sei ainda como, eu vou avaliar, mas provavelmente todo dia de manhã, pelo menos por um tempinho, sabe, meia hora, separar para a gente meditar um pouquinho em alguma palavra, em algum versículo, em algum tema, e depois orar, sabe? Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer com a tua vida e na minha vida. Eu não tenho dúvida. Se a gente fez uma semana, queridos, e a gente viu tantos milagres pipocando, imagine a gente fazendo por 21 dias. Sabe, eu confesso a você, era mais cômodo não fazer, era mais cômodo não jejuar. Essa é uma das disciplinas espirituais, venhamos e convenhamos, mais difíceis que nós temos, mas ela é necessária. Jesus uma vez falou assim, olha, quando orares, isso é, ele estava falando que era importante orar. Ele falou, quando ofertar, ele estava dizendo o quê? Que é importante ofertar.
mas ele disse também, quando jejuar. Então, Jesus era alguém que ele usava a prática do jejum, com certeza, para ser fortalecido mais ainda. E olha que ele não precisava. Agora imagine eu e você. Será que nós não precisamos? Vale a pena a gente vencer a nossa carne. Sabe, Deus está nos chamando para mudar a história da nossa própria vida, a história da vida dos nossos amigos, das nossas famílias, através de nós termos um relacionamento de oração e jejum com Ele. Eu quero que você faça uma lista de propósito. Você pode colocar você, pessoalmente, a sua família, seus amigos, sabe, sonhos que talvez você tenha. Coloque lá, marque lá e todos os dias separe um tempo para orar. Em nome de Jesus Cristo. Talvez as coisas não fluiu porque você só tem orado, mas a casta de demônio, há impedimento, há bloqueio, há resistência que só sai por meio do jejum, junto com a oração. Vamos ligar isso, vamos, sabe, unificar isso e vamos em busca de tudo aquilo que nós queremos. Sabe, queridos, eu tenho tantos sonhos pessoais, mas os meus sonhos pessoais não são absolutamente nada comparado com o sonho que eu tenho de ver o reino de Deus sendo edificado, sendo ampliado. Sabe, o meu coração tem queimado esses dias, porque eu sinto o cheiro que Deus quer fazer algo grande, mas Ele faz a partir da oração, Ele faz a partir do momento que a gente se disciplina nisso. Sabe, Deus tem promessa ministerialmente para a gente. E eu creio que eu não vou morrer antes de ver as promessas de Deus se cumprirem na vida da El Chamar. Sabe, muitas pessoas abriram mão. Mas eu ouvi uma ilustração do pastor Ricardo Guimarães. E ontem na nossa capacitação ele reforçou isso. Sabe, quantas pessoas têm largado a mão. Quantas pessoas têm olhado para trás. Mas Jesus lá na cruz, Ele podia olhar para frente, Ele podia olhar para baixo, Ele podia olhar para cima, Ele podia olhar para um lado, para outro, mas Ele não podia olhar para trás. E a Bíblia diz, aquele que larga a mão do arado, ele não é digno. Sabe, vale a pena voltar a servir a Deus. Você que servia, volta novamente, meu irmão. No nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar que Deus vai despertar você, que Deus vai te dar sonhos, que Deus vai incomodar seu coração para você dizer, Senhor, eis-me aqui. Nós temos, sabe, uma visão tão extraordinária que é a visão de célula, que é o trabalho com célula. Não abra mão disso, se envolva nisso, seja um cooperador nisso, meu irmão e minha irmã. Você que não está em célula, sabe, por favor, sabe, parece que eu estou pedindo um favor para mim, é para você mesmo. Sabe, Deus, Ele tem tantas coisas lindas para realizar em nós. Não vamos limitar Deus, a palavra já foi liberada. E através dela, nós já temos tanto sim como amém. O Senhor conta com você. E a partir de segunda-feira, nós estaremos jejuando e orando por milagres para você, por milagres para a igreja. Sabe quantos sonhos eu tenho aqui, ministerial. Sabe, e eu creio que Deus não te colocou aqui só para te colocar. Ah, pastor, mas aí você que vai levar a fama. Que fama, querido? Que fama? A fama que quem tem que ter é o Senhor, é o nome dele que tem que ser glorificado e tem sido glorificado, porque se tem alguém que tem consciência que não é absolutamente nada, sou eu. Eu não sei porque ele me colocou nessa posição. Agora, se ele me colocou, eu não vou arredar o pé, eu não vou olhar para trás, eu não vou largar do arado. Porque se tem alguém que eu não quero decepcionar, quantos homens eu já decepcionei, quantos homens e quantas pessoas eu já entristeci, mas eu não quero decepcionar o meu Deus. E é por isso que eu decidi ir com Ele até o fim. Entra nessa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser de você um amigo da fé. O amigo da fé é aquele que motiva, é aquele que tem uma palavra, sabe? É aquele que coloca para cima, é aquele que leva. E amanhã eu vou ministrar sobre isso, amigo da fé.
Venha, traga alguém, seja o amigo da fé de outras pessoas, em nome de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com você de uma forma breve, ok, queridos? Deus te abençoe e até hoje à noite, né? Hoje é dia 19 de março, nós vamos ter um celulão aqui, ok? No prédio da igreja. E amanhã é dia 20, eu espero você no culto, ok? Deus te abençoe e até a próxima.